Muito boa noite. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Lívia. Obrigado pelo carinho de me receber aqui nesta casa de luz, de paz, de alegria. É uma grande alegria retornar aqui, especialmente falando sobre a obra de Chico Xavier, que nós tivemos a alegria de editar. Começando pelo primeiro livro deste acervo extraordinário que tomamos ciência logo após a desencarnação de Chico Xavier. E ele tem tudo a ver com o local onde Chico Xavier trabalhou a partir de 1931 até quando ele se muda para Uberaba em 1959. É este o local, a Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, onde Chico Xavier era escriturário, concursado publicamente, servidor público federal, e aqui ele trabalhou, inicialmente entrando como um auxiliar em 1931 e em 1935 passando no concurso público federal do Ministério da Agricultura. Esta era a sede da Fazenda Modelo. Ela era uma das 3 fazendas modelo do Ministério da Agricultura, a única em Minas Gerais, havia uma outra no Paraná e uma outra no estado de São Paulo. E como não há coincidência, o diretor da Fazenda Modelo em 1927 era Dr. Rômulo Joviano, e ele já era espírita antes de Chico Xavier ser espírita. Vejam vocês o trabalho da espiritualidade. Não é fantástico imaginar como que a espiritualidade preparou a chegada de Chico Xavier no espiritismo. Como vocês sabem, Chico vai conhecer o espiritismo em maio de 1927, e ele vai receber a primeira mensagem psicografada por um amigo espiritual no dia 8 de julho de 1927. Exatamente em janeiro de 1927, o Dr. Rômulo Joviano, que já era espírita, é transferido para chefiar a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. E aí, a partir de 1931, essa era a janela onde Chico Xavier trabalhava. Dr. Rômulo aqui, aqui é a parte da fazenda, a parte dos escritórios. O Dr. Rômulo trabalhava aqui e o Chico aqui nessa janela. Aqui há uma vista de longe, não é? As 3 aqui já com outra cor, uma outra foto mais antiga. Então, Chico Xavier trabalhava aqui. Ele foi apresentado, aqui há o grupo. Vocês estão vendo Chico Xavier, curiosamente, o único que está de preto. Aqui no meio. Aqui é o grupo dos funcionários, dos agrônomos e pecuaristas da época também, que estudavam, né? O Dr. Rômulo Joviano este aqui, era o diretor-geral. Ele tinha formação, ele tinha doutorado em agronomia pela Universidade de Edimburgo, da Escócia. Não é? Quando ele retorna ao Brasil, ainda na primeira década do século XX, ele conhece no Rio de Janeiro, ele era natural do Rio de Janeiro, retornando com doutorado em agronomia, ele conhece a Dona Maria Joviano. Aliás, Dona Maria de Amorim, que se casa com ele e vai naturalmente ter o nome Maria Joviano. Ela é que é responsável pelo espiritismo na família, porque ela havia sido curada de uma família muito católica no Rio, no início do século XX. Então, vocês vão de imaginar a dificuldade que era assumir ser espírita antes de Chico Xavier nascer, não é? Então, ela é curada no Rio de Janeiro pelo extraordinário médium Inácio Bittencourt. Ele era português, tinha imigrado para o Rio ainda no século XIX e trabalhava muito na caridade, no receituário mediúnico.
e foi ele quem curou a futura esposa do Dr. Rômulo Joviano. Ela, então, o convence do espiritismo, ele se torna espírita. Aqui o casal, quando eles completaram 25 anos de casados. Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano. Quem são esses personagens? Aí é que está, né, Lívia? Agora que é a fofoca espírita, isso é que a gente gosta, não é? Quem são esses personagens? Mas antes eu preciso contar uns casos que o Chico me contava, né? Ele sempre contava muitos casos dessas personagens que nós vamos conhecer aqui hoje. E o casal teve 2 filhos, Dona Wanda Joviano e o Roberto, o filho mais novo. E o Chico sempre me contava muitos casos, muitos casos. Eles já tinham desencarnado, porque ela desencarna em 1960 e ele desencarna em 1970. Ambos no Rio de Janeiro, desencarnaram no Rio de Janeiro em 1960 e 1970. Então, eu não os conheci por isso. Mas nem a filha eu a conhecia. Mas sempre o Chico me contava muitos casos deles, né? Passado um tempo, o Chico desencarna, eu tenho um sonho com ele. Um sonho simples, nada demais. Era eu sentado num banco de praça, uma praça florida, comum. E o Chico do meu lado me falando assim: Geraldinho, você precisa conhecer. E ele pausava a voz e falava assim: Wanda Joviano. E repetiu isso 3 vezes, né? Para ver se a minha cabeça de ameba guardava alguma coisa, né? Então, vamos ver, tem que falar bem devagar para ver se ele grava isso na memória. Aí eu acordei com aquilo, falei, nossa, eu preciso conhecer Wanda Joviano. Eu já sabia quem ela era. Era filha do casal, ele era o chefe do Chico, né, na Fazenda Modelo, o Dr. Rômulo era o diretor da fazenda, e a gente já sabia as histórias todas, mas nunca tinha encontrado com nenhum deles. E ninguém sabia do paradeiro da família, né? A essa altura, o Chico desencarnou em 2002, imagine, a família Joviano mudou-se de Pedro Leopoldo em 1952, 50 anos antes. Então, ninguém dava mais notícia deles em Pedro Leopoldo, em Uberaba. Eu ligava para os amigos. Eu tenho familiares em São Paulo e no Rio de Janeiro, familiares espíritas. Ninguém se lembrava, ou ninguém conhecia. Aí eu já estava achando que aquilo era coisa da minha cabeça. Passaram-se 3 meses desse sonho com o Chico. Eu fui a almoçar no Shopping Diamond Mall em Belo Horizonte e encontro com um arquiteto amigo, o Fernando Hermani Peixoto Costa, e ele me chama para almoçar com ele. Geraldinho, você vai almoçar? Então senta aqui comigo. Sentei. Vejam vocês como é exatamente aquilo que está no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam na nossa vida? Sim. Qual que é a resposta? De ordinário, são eles que vos dirigem, não é isso? Não é assim? Então, eu sentei, conheço o Fernando, mas nós nunca conversamos, até então, né? Nós nunca tínhamos conversado sobre espiritismo, nunca. Ele senta, me chama para sentar com ele, eu começo a almoçar, ele vira-se para mim e fala assim: Geraldinho, você é muito espírita, não é? Disse, olha, muito é por sua conta. Agora, eu pretendo ser espírita algum dia, né? Aí ele disse, não, sabe o que é? Porque lá na família de mamãe, nós todos temos uma guru espírita. Aí eu falei assim, guru espírita? Não combina, né? E você deve conhecer, porque ela era muito amiga de Chico Xavier. Você, é? E eu confesso a vocês que eu estava desinteressado, porque eu não achava que a conversa ia dar em alguém que eu conhecesse, nem nada, né? E eu perguntei assim para ele, não, mas acontece o seguinte, eu convivi com Chico Xavier em Uberaba, apesar da minha família ser de Pedro Leopoldo, a minha convivência com Chico é em Uberaba. Provavelmente eu não conheço. Quem que é essa senhora? Aí ele falou comigo assim, Wanda Joviano. Você imagina, eu dei um pulo da cadeira, o quê? Repete. É Wanda, não é possível, né?
Então, eu tenho que conhecer essa senhora imediatamente, pelo amor de Deus, Fernando. Você conhece ela? Você conhece demais, desde que quando era criança. Porque ela, tudo que acontece na nossa família, a família dele não é espírita, diga-se de passagem, né? Mas ele diz, tudo que acontece na nossa família, a gente liga para ela rezar, para ela orar. Não, então, ela foi a melhor amiga de mamãe, Dona Hilda. Elas estudaram juntas, no Instituto Isabela Hendricks, de Belo Horizonte, no internato. E sempre, depois que se formaram, sempre foram as melhores amigas. Não, então, Fernando, pelo amor de Deus, liga para sua mãe agora. E vamos combinar com ela, se ela pode me passar o telefone de Dona Wanda, eu preciso muito falar com ela. Mas não expliquei por quê, obviamente, né? E nesse dia ele me passou o telefone de Wanda Joviano, eu liguei para ela nessa mesma noite. Nossa primeira conversa durou 3 horas, no interurbano. E naquele tempo não era barato, não. 3 horas, uma afinidade assim que se estabeleceu imediatamente, né? Filha desse casal. Extraordinário esse casal. Vamos ver. Agora tem depois eu conto mais desse detalhe, né? Da Wanda Joviano. O pai de Dr. Rômulo, ele chamava-se Rômulo Joviano. O pai dele era esse senhor aqui. Né? Esse senhor chamava-se Arthur Joviano. É o pai de Dr. Rômulo Joviano. Ele tinha sido secretário de Educação do Estado de Minas Gerais no início do século XX. Tinha feito a primeira grande reforma do ensino no Estado de Minas Gerais, no início do século XX. Essa reforma ganhou o governo federal, que na época a capital era o Rio de Janeiro, impressionou muito o governo federal, que então convidou o professor Arthur Joviano para se mudar para o Rio de Janeiro e assumir um alto cargo no Ministério da Educação. Não é? Vejam vocês, quem é esse senhor? Ele desencarnou no dia 14 de dezembro de 1934. Nessa mesma noite, no Rio de Janeiro, Emmanuel, através de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, vai escrever que ele tinha sido muito bem recebido no plano espiritual, que era um espírito muito ligado a toda a falange dos espíritos que se manifestavam por Chico Xavier e que depois a família ia entender por quê. Que em breve ele voltaria a escrever. Levou 8 meses para ele voltar a escrever. O professor Arthur Joviano, como eu disse, desencarnou em dezembro de 34. Em agosto de 35, ele escreve a primeira mensagem através de Chico Xavier. Quem é ele? Ele. Arthur Joviano. Ele escreve a primeira mensagem. Está lá no Cemitério de Luz, esse livro que nós estamos falando sobre ele hoje. Aliás, são 4 livros de autoria dele que nós publicamos, porque nós tivemos acesso a todo esse material original, psicografado, manuscrito por Chico Xavier. Você vai contar como? Vou. Mas quem que era isso? Eu acho que a curiosidade é grande, né? É Neio Lúcio, minha gente. É Neio Lúcio, do livro 50 anos depois. O benfeitor Neio Lúcio, que escreveu tantos livros por Chico Xavier, livros dedicados à infância, à juventude, livros sobre o Evangelho, não é? Neio Lúcio. Está lá no romance, é o personagem principal, uma das personagens principais do romance 50 anos depois de Chico Xavier. Mas, hein? É o Neio Lúcio. O professor Arthur Joviano é a reencarnação do Neio Lúcio. Sim, mas o Neio Lúcio é o pai da... É o avô da Célia. É o avô da Célia Lúcio. Não, ele não fica cego. É o avô velhinho, que bem já velhinho na história. É, já velhinho. Não é aquele velhinho, né? Ele vai envelhecendo durante a história, né? Já tem uma idade bem avançada. Ele é pai do Elvídio Lúcio, que é o Dr. Rômulo Joviano. Olha Né? Então, vamos voltar aqui.
Esse aqui é o Ovídio Lúcio, dos 50 anos depois, e a esposa dele, Alba Licínia, reencarnada no século XX, ao lado de Chico Xavier, né? E o Neio Lúcio é esse aqui, porque ele se impressiona. A Célia da família é a primeira que se converte ao cristianismo. Você se lembra da história? A história, eu não consigo nem ler esse livro, porque eu leio o livro e choro sem parar, não é? É a personagem extraordinária que logo na sua juventude se converte ao cristianismo, mas a família toda não a entende. Mas o avô é o único que a entende, o Neio Lúcio, não é isso? É ele aqui. Mas a história não para por aí. Por quê? Esse mesmo grupo familiar está também integralmente no Renúncia, onde a Célia Lúcius é Alcione, é o mesmo espírito, não é? Onde o professor Arthur Joviano, que era o Neio Lúcio nos 50 anos depois, é também o professor Jacques Duquesne Davenport, que abriu a escola de Blois nos arredores de Paris, no século XVII. Vejam vocês a questão da evolução do espírito. 50 anos depois, primeiro século do cristianismo, Neio Lúcio era o quê? Era um educador. Nas horas vagas, ele dava aulas de latim para os filhos dos escravos. Emmanuel conta isso no livro 50 anos depois, não é? No livro Renúncia, no século XVII, ou seja, 16 séculos depois, ele está na França como um professor Jacques Duquesne Davenport e abre nos arredores de Paris um educandário, uma escola famosa, a escola de Blois, em que ele acolhia os meninos e as meninas para as aulas. No século XIX e XX, porque ele reencarnou em 1862, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele não só vai fundar várias escolas, como vai ser secretário de Educação do Estado de Minas Gerais e alto funcionário do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Depois de aposentado, ele vai fundar um colégio no Rio de Janeiro e toda a família, a mulher e as filhas vão trabalhar na escola. Então vejam a ligação do espírito com a educação. Nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. E depois de desencarnado, vai escrever sobre Chico Xavier, nos educando sobre o Evangelho de Jesus, não é? Então é uma história muito linda. Aqui vocês vão ver a esposa dele, que é... Não. Aqui aqui é a família do... A Alba é a esposa do Rômulo, não é? Essa aqui é a Felícia. A Felícia. Ela também ela é esposa do Jacques Duquesne Davenport no livro Renúncia. E aqui estão a família toda do professor Arthur Joviano, filhas, filhos. Ele também adotou 2 filhos, não é? E netos, aqui ele já depois de desencarnado. Aqui vamos vê-lo, aqui ainda encarnado, portanto, essa foto é de provavelmente um ano antes da desencarnação dele, 1933. Então, nós estamos vendo Neio Lúcio, o filho dele, Dr. Rômulo, não é? A mãe do Dr. Rômulo, que é a dona Felícia, né? Então, Neio Lúcio com a esposa e o filho, Dr. Rômulo, e aqui embaixo a esposa, Dona Maria Joviano, com os pais dela, o general Aurélio de Amorim, e a mãe dela está aqui, Dona Júlia de Amorim. Também são personagens dos 50 anos depois. O general Aurélio de Amorim é o Fábio Cornélio, de 50 anos depois. Fábio Cornélio era o principal assessor do prefeito de Roma, Lólio Úrbico. E foi pai dela também, ela. Exatamente, ela está guardando bem a memória. Era pai dela, e a dona Júlia também foi mãe dela, chamava-se Júlia Spinter, nos 50 anos depois, nessa encarnação, Júlia de Amorim. Até o nome repetiu, né? E também no Renúncia são os pais dela. Ela é Madalena Villamil. Esta é a mãe dela, Margarida Villamil, do Renúncia. O espanhol,
Agora me foge o nome dele, peraí. Tem que pedir os universitários aqui uma cola. Dom Inácio Ortegas Villamil. E o padre? Não é? E o padre? É o padre Damiano e a Emmanuel. Não esse. Ah, o padre Carlos É, Flanagan. o Carlos. Não é? Vamos falar sobre ele depois. É muita coisa, senão minha cabeça é muita coisa, né? Então, olha só, como que as famílias, não é? Aqui nós estamos vendo, gente, só o povo do bem, tá? Só o povo do bem. Só o povo do bem. Porque, curiosamente, o povo que era ligado ao mal continuou no mal no século XVII, tentando separar o casal, né? Porque o casal no primeiro século era o quê? Hermínio, Elvídio Lúcius com Alba Licínia, não é? No século XVII, em França, ele era, na realidade, ele era da Escócia, não é? Ele era o Cirilo d'Avenport, ele é o Cirilo, e a Madalena Villamil, a esposa dele, não é? Na vida atual, Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano. Então vejam que o casal vem juntos. E mais, uma revelação de Chico Xavier ligada vamos dizer assim, à aristocracia europeia no século XVI. Eles foram também Fernando e Isabel la Católica, rei de Aragão e rainha de Castela. Né? Ela foi quem? Isabel a Católica, Isabel de Castilha. A da Inquisição, Não, sim, é da época da Inquisição. Não, mas tem a Isabela que começou a Inquisição. Esse mesmo, ela mesma. Por causa disso, na verdade, a Inquisição, a Espanha que queria fugir da Inquisição, né? E acontece que a pressão dos inquisidores, principalmente do padre Torquemada, aliás, tem uma série extraordinária que foi produzida na Espanha, que eu recomendo a todos, porque você vê essa história justamente em detalhes. Eu chorei várias vezes conhecendo a história do lado espiritual, que o Chico Xavier me contava essas coisas, e depois conhecendo os personagens, né? E vendo essa série espanhola, que chama-se Isabel la Católica, que eu recomendo a todos vocês verem. No Brasil tem no Now, no Netflix, eu não sei se aqui tem. Mas eu soube que tem, sim. Isabel la Católica, é uma série espanhola. E lá vocês vão ver também isso, a pressão dos sacerdotes ligados à Inquisição, principalmente do Torquemada, em instaurar a Inquisição na Espanha. Eles eram relutantes, não é? Havia um sacerdote que era contrário, inclusive, que era conselheiro dela. E aí o Chico vai dizer o seguinte: ela não teve culpa direta na Inquisição, porque a Inquisição foi estabelecida diretamente pela Igreja Católica. Mas ela assinou como rainha, porque ele não era rei de Castela, ela que era rainha, ele era rei consorte, né? Ele era rei de Aragão, que era, na verdade, foi esse casal que uniu a Espanha, porque ele era rei de Aragão e da Catalunha, e ela era rainha de Castela e Leão. E os dois conquistaram Granada, que era ao sul, que era dominado pelos muçulmanos. Então, eles uniram a Espanha. A Espanha nasce no reinado deles, no século XVI. E aí, o Chico vai contar para a Wanda, filha dela, o seguinte: ela não teve uma culpa direta, mas ela assinou alguns documentos ligados à Inquisição. Após a assinatura dela como rainha de Castela, não é? E por causa desta assinatura, ela adquiriu débitos por aqueles que pereceram nas câmaras de tortura da Inquisição e resgatou muita coisa durante 4 séculos. E no século XX, já no final desse resgate, ela teve um problema nas pernas. Nos últimos 10 anos da sua vida, ela tinha que vestir segundo a Wanda me contou, como se fosse uma calça de ferro. Olha só.
e aquilo cheio de parafusos que machucavam muito as pernas, ela tinha muitas dores e tinha que andar, ela só conseguia andar com esse aparelhamento. Então o Chico vai explicar para a família que é o final do resgate daquelas torturas que ela havia assinado, havia posto a assinatura dela. Vejam que nada escapa, não é? E quando que ela desencarnou mesmo? Ela desencarnou em 1960, no Rio de Janeiro. E depois vai escrever meia dúzia de mensagens através do Chico Xavier. Não é? Aqui nós vamos ver o casal jovem, né, Dr. Rômulo com ela, e a primeira filhinha, Dona Wanda novinha. Dona Wanda, a primeira filha também do casal lá na Espanha. Aliás, não é a primeira filha, é das últimas filhas. Ela é, naquela época, Catarina de Aragão, que vai ser a primeira esposa de Henrique VIII, na Inglaterra, Wanda Joviano. Aqui ela com o avô e o irmão dela, o Roberto Joviano. Aqui vocês estão vendo o Chico, com o Chico Xavier aqui. Aqui, ó. Não, gente, não é não. Ah, desculpa. É outra foto. Aqui é outra foto. Essa é Wanda Joviano, né? Jamais. Aqui, ó, aqui ela é criança, depois mais crescida, desculpem. E aqui ela já mocinha. Então nós vamos passar para a questão dela, né? Lá nos 50 anos depois, ela também é filha do casal. É Euvídia, irmã da Célia. Irmã da Célia. Né? O casal Euvídio Lúcius e Alba Licínia tem 2 filhas, lembram-se? As 2 filhas tiveram um preceptor, que era escravo. Quem que foi? Nestório. Quem que é Nestório? Emmanuel. Então, veja a ligação de Emmanuel com a família, né? Então, ela era uma das alunas de Nestório, que era escravo de Euvídio Lúcio, nos 50 anos depois, e de Alba Licínia, irmã de Célia. Aqui está ela. E aqui o irmão dela, nessa encarnação, era o prefeito de Roma, Lólio Úrbico, nessa época, que tinha uma ligação doentia com Alba Licínia. Queria separar o casal, né? Tinha raiva do Euvídio Lúcio, um drama horroroso, uma novela, ele sempre querendo separar o casal, olha, e não consegue, em 50 anos depois, vai conseguir quando? Vai conseguir no Renúncia, 16 séculos depois, quando ele se alia a Susana Davenport para separar a Madalena Villamil do Cirilo Davenport e consegue, não é? Uma história impressionante. Nessa encarnação, ele já resgata isso, porque não tem nenhuma dívida, nenhuma briga com o pai, segundo a Wanda. Ele aceitou bem ser filho do casal, não era um bom filho. E transformou o amor sensual, o amor sexual, a fixação mental sexual que ele tinha no século I e também tinha no século XVI, com a Alba Licínia e Madalena Villamil, por amor filial com a mãe, não é? Dona Maria Joviano. A reencarnação transformando sentimentos negativos em sentimentos nobres. Não é? A única questão dele, que da família toda, é o único que não quis saber do espiritismo. Mas é uma ovelha negra. Ficou branquinho. Ficou. Nessa encarnação está muito bom, né? Está muito bom. E aqui nós temos, então, a Wanda, novamente. Não é? No Renúncia, ela é Beatriz, filha também do Cirilo e da Madalena Villamil. Veja, ela vem filha desse casal há séculos e séculos e séculos. Né? Aqui os avós dela, os avós maternos, que é o general Aurélio de Amorim, com a sua esposa, Dona Júlia de Amorim, não é? Lá nos 50 anos depois
Esqueci de novo. Fábio Cornélio. Fábio Cornélio era o quê? Olha as ligações. Fábio Cornélio era o militar diretamente sob as ordens de Lólio Úrbico, sob as ordens do atual neto. Não é? Vai ser avô dele nessa vida, né? O Fábio Cornélio. Dona Júlia Spinter, nessa encarnação, Júlia Amorim, mantém o mesmo nome. No Renúncia, a Margarida Villamil e o Oviedo Villamil, pais de Madalena, aliás, Margarida e Oviedo, pais de Madalena Villamil, casada com Cirilo Davenport. Não é? Aqui as duas famílias juntas, eu já mostrei esse em outra questão. Aqui vocês veem o Roberto novinho. Não, aqui é Wanda Joviano novinha. E aí já o general Aurélio e Dona Júlia de Amorim, já mais idosos, um pouco antes da desencarnação deles. E é interessante que a gente vai ver que o Emmanuel, o Neio Lúcio, sempre se dirigem com muito respeito ao general Aurélio. O Emmanuel gosta muito dele, brinca com ele. Imagine você, Emmanuel, fazendo brincadeira, né? Pois quem ler Deus Conosco, que é um dos livros, não sei se está aí, quem ler Deus Conosco, que são as mensagens que o Emmanuel dava à família, nessa época, né? Agora sim tem Chico Xavier, viu, gente? Olha aqui o Chico. Está vendo? O Chico de pé, o chefe dele, Dr. Rômulo, Dona Maria e a filha, Dona Wanda. Detalhe, o que é isso aqui? Um cachorrinho, chamava-se Fly. Fly, de voar. Segundo Chico Xavier, tinha 500 anos que ele seguia a Dona Wanda. Desde a época, 500 anos. Desde a época em que ela era, lá na Inglaterra, a primeira esposa de Henrique VIII, Catarina de Aragão. Desde essa época, esse cachorro é dela. E encarna atrás dela até hoje. O amor não tem fronteiras, né? Não tem fronteira. Aqui outro ângulo da família, Dona Wanda, Chico e Dr. Rômulo, os sogros dele, né, e pais dela, estão aqui na Fazenda Modelo. E aqui o quadro, tem 2 livros, em 2 livros nós colocamos esse quadro. Esse quadro foi revelado por quem? Das reencarnações. Foi revelado por Emmanuel e por Neio Lúcio, através de Chico Xavier. Eu deixo a palestra aqui com vocês. E no livro tem, viu? No livro tem. No Sementeira de Luz tem esse quadro. E no terceiro livro de Neio Lúcio também tem o livro chamado Colheita do Bem. Também tem esse quadro. Né? Olha só. Aí a gente vai ver que a ligação do Dr. Rômulo com o Emmanuel é precedente até aos 50 anos depois. Porque ele está também no há 2000 anos. Ele está, junto com Públio Lentulus, lá no final da 2000 anos, quando Públio Lentulus é capturado, senador romano que estava lá na cidade de Jerusalém, na revolta dos judeus, lembram-se disso? E foi capturado pelo André de Gioras, que era um grande revoltoso dos judeus, né? O André de Gioras. Ele captura os 2 senadores, o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, e o senador Pompílio Crasso. Os 2 senadores são presos por André de Gioras na revolta dos hebreus. E o que acontece lá? Aí sim, o Emmanuel, o Públio Lentulus é cegado, né? Fica cego, e o outro é arrancado o coração dele, né? A mando de André de Gioras. Nessa encarnação, quem é André de Gioras? É o cunhado de Chico Xavier, casado com a irmã mais velha de Chico Xavier, Lindolfo Ferreira. Lindolfo Ferreira. E os 2 eram diretores do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Né? O Dr. Rômulo era o presidente, o Pompílio Crasso, né? Era o presidente do centro, o diretor financeiro do centro era o cunhado do Chico, Lindolfo Ferreira, e os 2 brigavam sem parar.
O Chico é o Chico. Chico está acima disso tudo, gente. Chico está acima disso tudo. Não é? Então, um detalhe curioso é o seguinte, que o Chico também vai me revelar, nessa época aqui do há 2000 anos, no centro também, tinha meu tio-avô, Zeca Machado. E era um grande amigo do Públio Lentulus. E, Que aparece no primeiro capítulo? isso, no primeiro capítulo, que tem... Agora me foge a memória. E eles vão... nessa vida havia uma curiosidade, né? Quando houve a reforma do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em 1949, ele foi reaberto ao público em 1950, no dia do aniversário do Chico, dia 2 de abril. Durante a reforma, o Chico vai me contar que os dois brigavam sem parar, porque o André de Gioras era inimigo do Pompílio Crasso, né? Inimigo. E não gostava. E eles não se davam bem. O único que apaziguava os dois era meu tio-avô, Zeca Machado, né? Que fazia a liga ali daquela... Mas, graças a Deus, nessa encarnação, ele estava no Centro Espírita, né? Brigando, mas estava no Centro Espírita, olha só, trabalhando para o bem, não é? E então aqui vocês vão ver os personagens todos aqui da família e outros fora da família, ligados nos 50 anos depois, não é? Aqui no Renúncia e aqui no século XX. No Deus Conosco, nós ainda colocamos o século XVI, como foi informação direta do Chico Xavier. Aliás, tudo isso aqui foi informação direta do Chico, né? A gente eu não queria entrar nessa história de nobreza da Espanha, não, mas é como é fato e é verdade e faz parte também do nosso aprendizado, né? Então nós decidimos colocar. Então veio. Aí eu vou contar a história de como surgiu, então. Eu contei a vocês o sonho que eu tive com o Chico, como que eu acabei reencontrando, né, Dona Wanda Joviano, e ela assim, imaginem vocês, uma senhora já de certa idade, e ela não me conhecia, e de cara a gente conversa 3 horas no telefone, né? E ela me convida a ir para o Rio de Janeiro, para passar o final de semana na casa dela. Coisa incomum, não é? Você não convida ninguém que você não conhece. E ela me disse assim, não, venha passar uns dias aqui, fica aqui em casa, para a gente conversar sobre esses tempos bons. Então, não precisa dizer que não demorei muito, eu fui para o Rio, curiosíssimo, né? Sabendo tantas coisas que o Chico me contava, finalmente eu ia conhecer Wanda Joviano. Aí cheguei na casa dela na quinta-feira, fiquei até o domingo. Nessa época ela residia no Rio de Janeiro, lá no bairro de Botafogo. Hoje ela reside em Petrópolis. É uma das dirigentes do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis. Ainda está encarnada com 92 anos. 93 ela vai fazer em novembro, dia 4 de novembro, 93 anos, esse tempo todo com muita lucidez. Aí eu passei a quinta, a sexta, o sábado conversando com ela, conversando sobre Chico Xavier, sobre os pais dela. Eu encantado com aquela fonte de luz, né? Aquela fonte de esclarecimento. E ela bem mineira, né? Não contava além do necessário. E aí, no final, nessa conversa, eu vinha saber o seguinte, que a família dela, a partir do dia da desencarnação do avô dela, que é o professor Arthur Joviano, benfeitor Neio Lúcio, dezembro, né, de 1934, a família resolve fazer o culto do Evangelho no lar. E deu ao culto do Evangelho no lar por 2 dias na semana, terça e quarta-feira, deu o nome de culto do Evangelho no lar, professor Arthur Joviano, em homenagem a ele. Então ele começa a escrever toda semana. E essa família tem a bênção de ter Chico Xavier na casa deles,
2 vezes por semana, participando do culto no lar e recebendo mensagens. Sabe quanto tempo durou isso? 18 anos. De toda semana, sem parar, 2 vezes por semana, porque aquela primeira casa que vocês viram é a casa, o culto era realizado aqui, ó. Aqui. A casa aqui em cima residia a família Joviano, era a sede. A família residia aqui em cima. Aqui era o escritório de Dr. Rômulo Joviano na casa dele, e aqui se realizava o culto do Evangelho no lar. Alguns biógrafos de Chico Xavier falam que aqui, essa construção existe até hoje. Quem quiser ir visitar em Pedro Leopoldo, pode visitar. Está sendo gerida hoje pela Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo, graças a Deus. E aqui, alguns biógrafos falam que é o porão. Dona Wanda fica brava, não tem nada de porão, não, é o primeiro andar. O primeiro andar da casa principal foi aqui, gente. Ó. Aqui vocês estão vendo, a vegetação tampa, mas tem 3 arcos. Tá? Atrás desses 3 arcos tem um amplo salão. Talvez assim, 1/3 do tamanho dessa sala. Não tão amplo, né? Um salão, 1/3 do tamanho desse ambiente. Aqui, Chico Xavier recebeu todos os romances de Emmanuel. Aqui, Chico Xavier recebeu todos os livros de André Luiz até a Evolução em 2 Mundos. Aqui, Chico Xavier recebeu grande parte das mensagens de Humberto de Campos. E aqui, no andar de cima, Chico recebe todas as mensagens de Neio Lúcio. Né? Então, vocês estão conhecendo aí a história. Já pensou os tijolos dessa casa? Sim. Já é a 3ª palestra que eu assisto sua. Sim. Tive a honra de assistir. Muito obrigado. Mata uma curiosidade, então. E como você chegou a Chico Xavier? Você morava perto? Como é? Não, a minha família materna é de Pedro Leopoldo. Né? Na verdade, o Chico nasceu numa casa de meia. Em Minas, a gente fala isso quando é a casa de meia. Metade da casa é de uma família, metade é de outra. A casa era dividida por uma parede. Metade era família, era do pai do Chico, e metade era do meu tio bisavô. Né? A família Machado. Toda a família Machado, esse meu tio Zeca Machado, minha tia Adélia Machado, Zeca Machado nasceu em 1898 e a Adélia Machado em 1900. Eles já eram espíritas antes do Chico Xavier ser espírita, entende? Então, as ligações, eles viram Chico Xavier nascer, praticamente. A minha avó, Carmen, foi colega do Chico no grupo escolar, porque o Chico era 1 ano atrasado na escola, minha avó era de 1911. Então, eles foram colegas no grupo escolar. A família inteira acompanhou o desabrochar da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, desde quando ele era criança diferente, não é? Com toda aquela mediunidade que ninguém entendia. Quando ele se torna espírita, parte da minha família já era espírita, inclusive, e então eles vão acompanhar o desabrochar da mediunidade de Chico, e eu vou nascer. Engraçado que a família toda, o Zeca Machado vai ter, o nome dele há 2000 anos é Flamínio Severus, o senador também Flamínio Severus. Ele vai ter, nesta vida, 10 filhos. A família Machado, todos são 8 irmãos. E todos eles vão ter muitos filhos. Todos seguiram o Espiritismo, todos. E eu vou nascer justamente da minha mãe, Gilda, que é a única que não era espírita e não queria saber de Espiritismo. Olha que coisa, né? Mas como a família se reunia sempre, e eu sempre ouvia as histórias do Chico, eu queria conhecer esse homem diferente. Acabei conhecendo em São Paulo, no dia 14 de outubro de 1981, quando eu tinha 19 anos de idade. Ele foi lançar 2 livros. O meu primeiro contato com Chico Xavier já foi trabalhando, porque eu trabalhei 11 horas e meia na arrumação dos livros. A reunião começou às 8 da noite, né, e só terminou 7h30 da manhã do dia seguinte. E a minha função era abrir os livros que o Chico iria autografar. O Chico autografou, gente, ele falou umas palavras no início da reunião, porque o Chico não gostava de fazer palestra. Falou poucas palavras.
Tipo 8h15 da noite, ele começou a autografar, abraçar as pessoas que foram ali visitá-lo e ficou fazendo isso até 7h30 da manhã. Esse foi o meu primeiro contato com o Chico. Não é? Pois é. Olha, eu tinha 19 anos, 1981. Eu já estava com sono, com fome, né? Sonhando com uma comidinha, tendo sede. E eu estava vendo aquele homem que tinha 71 anos de idade, sentando e levantando com a maior alegria efusiva. Ele ficava 3 metros assim de mim. Eu doido para chegar lá, não podia, né? Porque eu estava ali trabalhando. E um detalhe que eu nunca vou tirar isso da minha cabeça, ele não autografava o livro sentado. Quer dizer, ele autografava o livro sentado, mas ele não entregava o livro sentado. Durante 11h30 eu vi isso. Ele assentado, ele fazia o autógrafo, levantava-se para entregar de pé o livro, olho no olho de quem recebia o livro. Abraçava um por um, trocava um dedo de prosa. À direita dele tinha umas senhoras, que a pedido, senhoras trabalhadoras do Centro Espírita União de São Paulo, que a pedido dele ficavam com alicate tirando espinho das rosas. Porque ele não queria dar uma rosa que tivesse um espinho que pudesse ferir a mão das pessoas. E cada uma dessas pessoas recebia um livro e uma rosa. Ai, gente. Foi assim que eu conheci Chico. E aí, depois de 11h30 de trabalho, às 4h da manhã, o presidente do centro, que é o Galves, chegou perto da minha tia Nair. Foi ela que me chamou, né? Não, Geraldinho, você quer conhecer o Chico? Vem para São Paulo, que nós vamos trabalhar no lançamento de 2 livros novos dele. E eu vou te colocar do meu lado, trabalhando. Aí eu fui. Por isso que eu fiquei... Estava doido para conhecer o Chico. E aí, então, ele autografou esse tempo todo, conversou com essa gente toda. Eu acho que seguramente, mais de 10 mil pessoas passaram na minha frente naquela noite. E aí, às 4h da manhã, o presidente do centro, que é o Galves, chegou perto da minha tia e falou assim: Nair, eu mandei fechar os portões, porque não para... São Paulo, né, gente? Não para de chegar gente. Ela virou-se para ele e falou assim: você já falou isso com o Chico? Eu disse: eu não vou falar coisa nenhuma com o Chico, porque senão ele manda abrir os portões. Aí ela deu uma risada, essa mesma que vocês deram. Ela deu uma risada e disse: então eu quero ver. Gente, não passou 3 minutos. O Chico de pé ali, não é? A gente estava aqui, ele fez assim: Galves, vem cá, meu nego. E o Galves foi. E aí eu fiquei com a pouca curiosidade, né? O que será que vai sair disso? E eu ouvi nitidamente o Chico dizendo assim: meu filho, abra os portões, por favor. Porque enquanto... Gente, era impossível o Chico ter ouvido a nossa conversa, porque ele estava atendendo o povo, conversando com o povo, alegre, satisfeito, né? Como que ele ouviu a nossa conversa? Não teve jeito. É mediunidade mesmo. Abra os portões, faça o favor de abrir os portões. Faça o favor, agora eu lembrei. Porque enquanto tiver uma pessoa na fila para nos abraçar, nós estaremos aqui para abraçá-la. Esse é Chico Xavier. Aí, depois de 11h30, cansado, né, esgotado, assim, gente, esse trabalho não termina nunca, né? Mal sabia eu que 40 anos depois estava aqui de novo, né? Estava continuando, né? Era só o começo, né? Aí a minha tia vai e fala assim: agora, Geraldinho, você vai receber o salário de quem trabalhou, o salário do bom trabalhador. O salário que eu vou te dar é te apresentar ao Chico. Foi aí que ela me apresentou ao Chico. Mas eu estou desviando aqui da conversa, que isso aqui é muito importante, né? Então, nós estávamos lá do Rio de Janeiro, rapidinho. Não é? Essa fofoca espírita é boa, né? Então, vejam vocês, lembram-se que eu estava no Rio de Janeiro, na casa da Wanda Joviano? 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, chegou domingo. Aí ela fala comigo: hoje, domingo, naquela época a gente fazia o culto terça e quarta. Depois que nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, que foi em 1952, nós passamos o culto do Evangelho lá para os domingos. Então, hoje você vai participar dele.
o culto do Evangelho no lar professor Arthur Joviano, que começou em 1934 na Fazenda Modelo com Chico Xavier. Aí eu fiquei muito honrado, participei do culto, depois do culto ganhei o presente, né? Que aí ela me levou no quarto onde eu estava dormindo, que era o quarto do irmão dela, Roberto. Tinha um armário, tem, né? Um armário de jacarandá imenso, trancado à chave. E aí ela me leva nesse meu quarto, que eu havia dormido lá nos 4 dias, e aí abre o armário. Quando abre, eu vejo os originais todos das psicografias do Chico Xavier. Manuscritos, gente. 18 anos de psicografias 2 vezes por semana. E tudo com um carinho, classificado com um carinho, com uma organização invejável. Por quem? Pela avó dela, dona... agora me foge o nome. Pela Júlia Pego, aliás, a avó dela também chamava-se Júlia Pego de Amorim. Pela mãe dela, Júlia de Amorim. E por ela, dona Wanda. As 3, a função delas era essa. O Chico psicografava os originais, o Dr. Rômulo colocava com um lápis de cor a data. Então, nós sabemos a data exata que cada mensagem foi, por isso que nos livros tem a data. Porque foi a anotação do Dr. Rômulo Joviano. A Dona Maria pegava os originais. Quando ela não tinha a companhia da mãe, ela fazia sozinha a datilografia. Então, nós temos 2 originais, o original manuscrito do Chico e o original datilografado pela Dona Maria Joviano ou pela Dona Júlia Pego de Amorim, mãe dela, quando ela estava ali visitando. Aliás, Dona Júlia Amorim. E aí, depois, a Wanda Joviano vai classificar por espírito, vai tudo em pastas separados, por ano e por espírito comunicante. Então, várias pastas de Néio Luz, que é o professor Arthur Joviano, várias pastas de Emmanuel, várias pastas dos militares ligados à família, porque o avô dela era o general Aurélio de Amorim, então, vários militares. Tem um dos livros que chama-se Militares no Além, que o Chico vai receber militares que eram da época de Dom Pedro II e no início do século XX, né? Que são grandes nomes da história brasileira. E também o Chico recebia muito, nessa época, o poeta Cassimiro Cunha. Lindas também poesias de Cassimiro Cunha. Então, primeiro, aí a Wanda com o maior... Gente, eu nunca vi tal desprendimento. Imagine vocês terem esse acervo todo. Quem de vocês largaria? Eu confesso que eu não largaria. E Dona Wanda me fala comigo, olha, tudo é seu. Eu vou te entregar tudo para você levar para Belo Horizonte e editar. Aí eu fiquei assombrado, eu tinha ido de avião, eu falei assim, Wanda, não tem condição. Eu vou ter que mandar vir um carro, porque não, imagina, era muita coisa. Eu vou ter que mandar vir um carro de Belo Horizonte com gente da minha confiança para buscar isso, porque é muita coisa. Um avião nem vai caber. Malas e malas, não daria conta. E aí, então, vou saber dela o seguinte, mas como? Por que você está me dando isso? Porque é o seguinte, Geraldinho, esses anos todos, desde quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, em 1952, quando eu ia a Uberaba visitar o Chico mudou-se para Uberaba em 59, né? Então, entre 52 e 59, a gente visitava o Chico em Pedro Leopoldo, a partir de 59 em Uberaba. E eu falava com o Chico, e aquele material que você psicografou lá em casa, no culto do Evangelho? Nós precisamos estar tudo classificado, tudo guardado. Nós precisamos te entregar isso para você editar. E ele falava, não está na hora disso. Guarda porque não está na hora disso. Mais na frente você vai saber o que fazer com ele. E, vez por outra, ela falava a mesma coisa. Estando com o Chico já morando em Uberaba, na década de 70, quando várias famílias amigas de Chico Xavier acabaram trabalhando com a edição de livros, fundando editoras espíritas, né?
E aí o Chico já estava já com várias editoras trabalhando, e ele falava com ela assim, não, Wanda, não pode trazer para Uberaba, porque é o seguinte, hoje eu trabalho, lá em Pedro Leopoldo eu trabalhava com a Federação Espírita Brasileira, mas aqui em Uberaba, desde meados da década de 70, eu trabalho com várias editoras. E esse material não pode ser dividido, porque esse material faz parte de um conjunto todo. Se eu dividir esse material, der um livro para uma editora, der outro livro para outra editora, vai perder a beleza do conjunto, vai perder esse contexto em que as histórias todas são reveladas do passado e tudo. E você sabe, se eu entregar esse material todo para uma editora só, as outras vão ficar morrendo de ciúme. Não é? Olha o Chico, pensava em tudo. Você vai saber o que fazer com esse material. Vai aparecer uma pessoa no futuro que você vai olhar para ela e vai saber que é essa pessoa que você tem que entregar. E eu não sabia nada disso, né? Não sabia nada disso. Quando eu fico na casa dela 4 dias e depois, no final do culto, ela me mostra esse material e, com o maior desprendimento do mundo, me entrega esse material, aí depois ela me explica que no dia que eu liguei para ela, né, que eu estava conversando com ela naquela conversa, que eu nem a conhecia pessoalmente ainda, que nós ficamos 3 horas no telefone, ela viu Neio Lúcio, que ela também tem mediunidade, é psicografa também, tem evidência, ela viu o avô dela, Neio Lúcio, fazendo assim com a cabeça, como quem diz. E ela intuitivamente lembrou-se do Chico falando, vai aparecer uma pessoa que você vai entregar tudo a ele. E assim nós tivemos a alegria de publicar esse primeiro livro no dia 2 de abril de 2006, na inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Pois não. O Sementeira de Luz é o primeiro livro dessa série, né, que nós publicamos do acervo da família Joviano com Chico Xavier. Ele foi publicado na inauguração da casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que é a casa onde o Chico residia, que a gente transformou num centro de referência à vida e à obra dele. Vocês estão convidados a conhecê-la virtualmente no www.casadechicoxavier.com.br ou então pessoalmente, né? Ela só está fechada às quartas-feiras. Nós preservamos a casa, tem o quarto do Chico, o banheiro do Chico, a sala de reuniões, nós transformamos numa sala a sala de reuniões do Chico, que era pequena, a gente ampliou um pouco, e é onde hoje se faz o culto do Evangelho todos os domingos. Está aberto ao público, desde 2006, já tem 14 anos agora esse ano, próximo, em abril vai fazer 14 anos, e foi no dia do aniversário dele, 2 de abril de 2006, a Wanda, com a presença dela, nós lançamos o Sementeira de Luz, que são as primeiras mensagens do avô dela, professor Arthur Joviano, Neio Lúcio, Jacques Duquesne Davenport, né? Aqui as mensagens, se não me engano, vão até 1948, né? Como eu disse, são 18 anos. Depois nós temos Sementeira de Paz e Colheita do Bem. Então, para vocês terem ideia, cada livro desse tem mais de 600 páginas. Então, nós estamos falando em 2.000 páginas de ensinamentos maravilhosos da espiritualidade maior. Certa feita, conversando na União Espírita Mineira com o Oceano Vieira de Mello, que é cineasta espírita, não é? Ele conhece bastante esse material, inclusive ele estava na inauguração da casa, ele filmou o lançamento desses livros todos com a Wanda Joviano, e ele deu de presente essa tríade, né? Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem, para um amigo dele, que não é espírita, professor, aliás, ele é espírita, professor de filosofia da USP em São Paulo. E depois ele me contou, Geraldinho, depois que ele leu os 3 livros, esse professor de filosofia da USP, espírita, disse-me ao Oceano, né? Oceano,
depois da obra de Leon Denis, é a obra principal de filosofia espírita que eu já li. Então, por aí vocês veem a profundidade. E nós vamos ver a beleza. Aí tem também os livros de Emmanuel, né? Deus Conosco. Nesses 18 anos, o Emmanuel também sempre se manifestava. O que é interessante aqui na obra de Emmanuel? Que ele vai contar os bastidores do mundo espiritual sobre as obras que o Chico estava psicografando. Então, vocês vão... É como se... Sabe, hoje em dia tem essa coisa do making of, não é? Tudo que se faz tem um making of. Então, o making of da obra de Chico Xavier é o livro Deus Conosco. Que ele conta os bastidores do mundo espiritual sobre os livros que o Chico estava psicografando. Os livros dele próprio, Emmanuel, os romances, todos os livros de André Luiz. Eles vão discutindo que nome que vai dar, qual que é o tema do livro, qual que é o foco que André Luiz... Não é maravilhoso? Depois desse, tem que acreditar. Que envolve o quê? Que envolve Bezerra de Menezes, que envolve Neio Lúcio, Emmanuel, Bittencourt Sampaio, outros luminares da espiritualidade maior. O Iluminuras é um livro de bolso que tem as frases principais do Emmanuel, não é? E também há o Militares no Além, que eu já citei, que tem aí as questões, as manifestações dos militares ligados ao outro avô, né, da Wanda Joviano, que era o general Aurélio de Amorim. Então, esse material todo já foi publicado. Tem também o livro Pérolas de Sabedoria, do Neio Lúcio, que são trechos principais. Tem o Militares com Jesus, que é um livro de bolso também. Um outro livro de bolso que nós lançamos no ano passado. Então, do total desse acervo, nós podemos dizer aí que já passamos dos 10 livros publicados somente desse acervo da Wanda Joviano. E ainda tem mais um, que está no prelo, que são justamente mensagens inéditas ainda do avô dela, Neio Lúcio, e da mãe dela, Dona Maria Joviano. Eu recomendo vocês não somente lerem esses livros, estudarem os livros, porque é de uma delicadeza impressionante, por exemplo. E aí vocês vão meditar na questão da ética espiritual. Emmanuel, vejam vocês esse dado. Emmanuel, antes de escrever 50 anos depois, ele tinha escrito só há 2000 anos. E o há 2000 anos era a história dele próprio, como Públio Lentulus, não é? O segundo livro que ele vai escrever, romance épico, que ele vai escrever por Chico Xavier, é 50 anos depois. Mas antes de escrever, e essa mensagem dele está aqui no Deus Conosco, esse aqui, ele pede permissão para escrever. Ele se dirige à família Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano e Dona Wanda, e pede permissão a eles, encarnados, para desvendar o passado daquele grupo. Vejam vocês. E avisa, nós vamos começar a escrever, e vocês vão se ligar pelo pensamento às vibrações do passado, e podem sofrer com isso. Por isso, nós estamos pedindo permissão. Olha só, e a família permite, né, Dr. Rômulo e Dona Maria, dá autorização ao Emmanuel, não é ao Chico, não, ao Emmanuel. Quem pede autorização é o Emmanuel. E ele não somente escreve, através do Chico, esse romance, como também vai escrever depois a sequência do romance, que é o livro Renúncia. E é interessante que você vai vendo que o professor Arthur Joviano, quando ele desencarna e começa a escrever através do Chico 8 meses depois, em agosto de 35, ele não sabe que ele foi Neio Lúcio, ele não se lembra dos episódios acontecidos no primeiro século em Roma. Ele não sabe que ele foi o professor Jacques Duquesne d'Avenport no século XVII, na França. Ele não sabe nada disso. Ele só começa a se lembrar disso quando Emmanuel começa a escrever sobre esses livros. Em determinado momento, ele vai escrever através do Chico que
o poder mental de Emmanuel e a sua bondade eram tamanhos que havia rasgado uma dobra no tempo. E ele começou a se reconhecer, né, na pele, na vestimenta já rota, já esfarrapada do passado distante, na personalidade Neio Lúcio. Ele se reconhece. Quer dizer, o poder mental do Emmanuel, ao escrever através do Chico, e naturalmente buscar essas vibrações, essas lembranças do passado, acabou influenciando o espírito dele, desencarnado, né? E ele também vai se reconhecer como essa personagem. Desencarnado. Ele só vai conhecer, ele desencarnou em 34, provavelmente aí, Emmanuel, 50 anos depois, é de 41. Olha só, quantos anos depois, né? Não, o Renúncia é de 41, 50 anos depois é de 39, por aí. Então, anos depois de desencarnado, é que ele vai reconhecer a parte do seu passado. Tem cenas gloriosas também que estão relatadas por ele. Por exemplo, quando ele, Neio Lúcio, é convidado a participar no mundo espiritual de uma palestra de Paulo de Tarso. E ele vai e relata através do Chico como foi a reunião e a emoção dele, Neio Lúcio, ao ver o apóstolo pela primeira vez. Não é? E também vai relatar as poucas vezes que ele teve permissão de ver a neta, Célia Lúcio Alcione, que é o mesmo espírito, no mundo espiritual superior. Pouquíssimas vezes ele teve permissão para chegar perto dela. Uma das vezes ele teve que ficar num jejum espiritual por uma semana, para poder se elevar até o meio do caminho, de onde, dos altos páramos da vida espiritual, ela desceria. E ele foi, e ele, de certa forma, escreve isso com uma certa decepção. Por quê? Ele foi achando que ele ia encontrar a neta, que a conversa ia ser particular, da neta com ele, e dele com a neta, amada, não é? Que ele não via já há muito tempo. O último contato deles foi na época do século XVII, ela na figura de Alcione, e ele na figura de Jacques Duquesne da Avenport. E ele vai com essa expectativa toda, né, de reencontrar esse ser luminoso que guia essa família inteira. E quando ele se encontra, quando ele chega no local aprazado do encontro, não estava só ele, mas milhares de outros espíritos encarnados que iam estar com ela neste momento. E ele só pôde estar com ela alguns minutos, porque ela tinha que dar atenção a todo mundo. Não é? Então, coisas muito bonitas estão relatadas aí. Um detalhe que eu vou te respondendo, só para a gente terminar a palestra, o Carlos Clanagan, que nos 50 anos depois, é o Ciro, filho do Nestório, que desencarna na Arena Romana, não é? O Ciro, grande amor de Célia, não é? Lúcio. No livro Renúncia, é o padre Carlos Clanagan, ela, Alcione, também o grande amor. Ele, inclusive, diz a ela que ele larga a batina para se casar com ela, ela não aceita, porque ela já tinha tomado votos como freira, e ela não ia abandonar os votos dela para Jesus. Ele se revolta, acaba se tornando um inquisidor, o Frei José do Santíssimo, que vai acabar sendo justamente o inquisidor que vai matá-la, não é? Que vai mandá-la para os calabouços. Ele não sabia disso, que ela também tinha mudado de nome, não é? Ele só reconhece isso quando ela já está desencarnando. E lá, em determinado momento, em 1949, a Célia Lúcio Alcione desce para uma reunião em que ela iria se incorporar no Chico Xavier e falar psicofonicamente no grupo do Evangelho no Lar, da família. O Emmanuel escreve, está no livro Colheita do Bem, o Emmanuel escreve, olha, vocês se preparem durante essa semana inteira,
porque vocês receberam a bênção de que Célia Lúcio Alcione vai descer para falar com vocês. Então, fiquem em jejum e oração a semana inteira até chegar esse momento. Infelizmente, como foi psicofonia, naquela época não se gravava, nós não temos o que a Célia falou através do Chico, mas nós temos a semana seguinte, em que o Arthur Joviano, né, e o Lúcio escreve da beleza do que ela falou, através do Chico, ali naquela reunião, e depois ele revela que ela tinha descido dos altos planos da espiritualidade para programar a reencarnação do Carlos Clânaga, que viria reencarnar em breve, e não sabemos quem ele seja, né? Mas está na Terra te respondendo. Muito obrigado, minha gente. Uma grande alegria estar aqui com vocês e esperamos voltar novamente.